Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Graça e paz. Que o Senhor venha abençoar você nessa noite, nesse mais um momento com Deus Pai. Queria estar lendo um texto da palavra do Senhor, registrado no livro de Salmos, capítulo 46, versículo 1. O título desse salmo diz assim: O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Versículo 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quando nós entramos nessa palavra, nós vemos um versículo muito bem objetivo, falando que Deus é o nosso refúgio, não somente refúgio, mas também fortaleza e um socorro bem presente na hora da angústia. Nós vemos aqui pela palavra do Senhor um homem da Bíblia Sagrada que passou por um processo de perseguição, de dificuldade, e esse homem era Davi. Antes dele se tornar rei, a Bíblia diz que Saul o invejava e o perseguia para tentar tirar-lhe a vida. E de repente, em um certo momento da vida de Davi, a Bíblia diz que ele pegou e se escondeu numa caverna. O nome dessa caverna era a Caverna de Adulão. E na hora que ele se adentrou naquela caverna, já tinha outras pessoas também sofrendo dificuldades em sua vida, homens endividados, sem esperança, desesperados por tudo aquilo que eles estavam enfrentando sem achar uma solução. E ali naquela caverna era um refúgio para aqueles homens, era um lugar onde eles se escondiam, era um lugar de várias passagens, de várias entradas, várias saídas, aonde se o inimigo viesse por um lado, eles saíam por outro, fugitivos estavam esses homens, essas pessoas. E a Bíblia diz que Davi entrou nessa caverna, e no meio da caverna, irmão, ele formou um pequeno exército de homens valentes, guerreiros. A Bíblia diz que ele se tornou líder daqueles homens, acabou, acredito assim, animando aqueles homens a voltar a sonhar, a voltar a ter um futuro, a voltar a ter esperança novamente. Mesmo em meio à dificuldade, Davi ainda liderou aqueles homens. E eu quero dizer para você, talvez que esteja me ouvindo hoje, talvez quantas vezes você tenta achar refúgio em algo, em coisas, tentando solucionar problemas que acometem na nossa vida. Às vezes nós estamos lá em cima, de repente estamos embaixo, de repente estamos passando por luta, às vezes não, mas eu vim aqui dizer para você não se esquecer disso, que Deus continua sendo o teu alto retiro, o teu alto refúgio, ele continua ainda sendo a tua fortaleza, né? Continue buscando ao Senhor, não saia da presença dele por nada. Às vezes as situações, quando elas apertam a nossa vida, a primeira coisa, muitas pessoas querem sair da presença de Deus. Dá a impressão, às vezes, que Deus se esqueceu de nós, mas a Bíblia diz que ele não se esquece de nenhum dos seus. E vai dizer assim que ele é um socorro bem presente na angústia. Sabe aquele momento aflito, aquele momento de dor, aquele momento que judia o coração da gente, onde você está passando uma angústia e parece que não existe ninguém para te ajudar nessa hora. Continue buscando ao Senhor, continue clamando ao Senhor, continue invocando o nome do Senhor, não desista, não pare no meio da jornada, não pare no meio do caminho. O próprio profeta Elias, ele passou por um momento assim, meus irmãos, onde ele enfrentou uma situação onde ele estava também sendo fugitivo de Jezabel, que queria tirar a vida dele também. Deus vai lá, envia o anjo para ele, dizendo, vai, que a tua caminhada é longa. Ele vai lá, dorme de novo, debaixo da árvore. De repente o anjo vai lá, fala com ele, dá alimento. Ele caminha. Depois de caminhar, ainda ele se esconde, irmãos, na caverna. E quando ele se esconde na caverna, ali, porque com a força da comida ele andou 40 dias e 40 noites. É só o Senhor para fazer isso na vida de alguém. E a palavra do Senhor diz assim que ele se esconde na caverna, falando que não tinha mais jeito para ele, não tinha mais solução, que ele não era melhor do que os seus pais, que ele era o único profeta na época. E aí Deus vai lá e fala, viu, Elias, deixa eu te dizer algo, tem ainda 7.000 que não se dobrou diante de Baal,
e nem o beijou a sua estátua, nem o adorou, né? Então tinha pessoas ainda que estavam preservadas por Deus, mesmo diante das dificuldades, escondidas, fugitivas também, porque Jezabel naquela época fugia, perseguia, maltratava os profetas do Senhor. E Elias, ele também falou, ele passou por essa angústia, por esse momento de dor, de dificuldade, mas ainda assim o Senhor veio falar com ele. Ou seja, Deus vem falar com você hoje também, que Ele é o teu alto refúgio, Ele é o teu retiro, Ele é o teu porto seguro. Ainda bem que você tem Deus. Imagine se você não conhecesse Deus. Quem você teria? Quem você teria? Às vezes nós ligamos para o pai, para a mãe, para amigo, e cada um tem seus afazeres, seus compromissos, e às vezes nesse momento eles não podem te socorrer. Mas a palavra do Senhor diz que o Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele está presente. E Jesus, ele diz num versículo na palavra do Senhor no Novo Testamento, que ele falou: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o final de todas as coisas, eu ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui presente na tua vida. Eu ainda estou aqui presente na tua casa. Eu ainda estou aqui presente na tua família. Não se desespere. Não se desespere, às vezes está difícil, mas continue crendo que ainda assim Deus vai fazer a obra na hora certa, no tempo dele, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, ele cuida de nós. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Nós te agradecemos por toda a tua bondade, fidelidade, pela tua graça, Senhor. Nos ajuda a crer, Senhor, a cada dia, nos faz se manter firmes e inabaláveis no Senhor, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem nos protegido, que o Senhor tem alinhado a nossa vida. E nós cremos que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, Pai. Nos ajuda a vencer, Senhor, os problemas que tem enfrentado. Nos dá sabedoria, Deus, para não cair em problemas, não cair em ciladas, em situações complicadas. Nos dá inteligência, Senhor, para que nós possamos administrar as áreas da nossa vida, Senhor, com sabedoria, Pai, e inteligência. Afasta, Deus, todo e qualquer obra do mal da nossa casa, da nossa vida e da nossa família. Que o Senhor alcance, Senhor, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem nesse momento. Que a mão do Senhor esteja estendida, Pai, em favor dessa vida, cuidando, alinhando, trazendo para a Tua presença essa pessoa, Deus, que talvez esteja longe, afastada, distante do Senhor, para que elas voltem ao alto retiro do Senhor, ao alto refúgio que é o Senhor, que é a Tua presença, que é estar na Tua casa, que é buscar o Senhor. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, Pai, por todos que estão me ouvindo agora. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meus irmãos, em nome de Jesus.